Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 26, e a palavra-chave é discernimento. Uma visão geral de Provérbios 26. O eixo dominante do capítulo é a percepção espiritual, a identificação de padrões de comportamento e a proteção do amanhã por meio do mapeamento de quem caminha ao nosso lado. Então a palavra-chave é discernimento, porque o capítulo inteiro fala sobre mapear as atitudes do tolo, versículos 1 ao 12, identificar a repetição crônica de erros, a rejeição à sabedoria e a perigosa arrogância de quem se acha autossuficiente, decifrar a paralisia do preguiçoso, versículos 13 ao 16. Reconhecer as desculpas criativas, o medo do esforço e a soberba de quem se acomoda e se recusa a evoluir. Outro ponto: evitar os conflitos dos intrometidos e contenciosos, os versos 17 ao 21. Blindar a paz contra fofocas, discussões alheias e temperamentos que funcionam como lenha no fogo. E por último, desmascarar palavras falsas e dissimuladas, versos 22 ao 28. Enxergar além dos elogios bajuladores e detectar a malícia oculta antes que ela se transforme em ruína. Na vida sentimental, esse capítulo diz: quem não usa o discernimento espiritual para avaliar o caráter, as atitudes e as intenções de quem está por perto, entrega o próprio futuro relacional nas mãos de uma mentira. Relacionamentos duradouros exigem olhos abertos para identificar os perigos sutis antes de empenhar o coração. Então a palavra-chave do dia é discernimento e o símbolo é uma raposa. Nós estamos aqui nessa série desde o dia 1º de junho. Cada dia nós estamos lendo um capítulo de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria formado por 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue ler todo o livro de Provérbios todos os meses. E lendo esse livro todos os meses, você vai renovando e reforçando aquilo que você pode crescer, aquilo que você pode melhorar. Então, a leitura mensal de Provérbios, de forma constante, faz que exista naturalmente um crescimento quando você lê com a intenção de aplicar em sua vida os ensinamentos desse livro. Agora, nesse mês de junho, nós estamos lendo Provérbios na perspectiva da vida sentimental, porque dia 12 de junho se celebra o Dia dos Namorados. Então, nós decidimos fazer essa leitura, fomos orientados pelo Espírito Santo a fazermos a leitura nesse viés. No mês de maio, nós fizemos a leitura de Provérbios na perspectiva do trabalho. Você sabe que no dia 1º de maio se comemora o Dia do Trabalho. Então, nós já fizemos essa leitura e no final do vídeo eu vou deixar um card que você vai poder acessar os 31 capítulos lidos nessa perspectiva do trabalho, se você tiver alguma questão relativa ao seu trabalho, ao seu negócio, alguma coisa que nesse momento interesse a você, que você tenha dúvida a respeito das questões de provérbios numa perspectiva profissional. Agora, fazendo aqui uma breve apresentação do que nós já vimos até aqui. No dia 1º, nós lemos não entregue o seu coração para qualquer pessoa. Nós lemos Provérbios 1. Provérbios 2, não se apaixone antes de observar isso. Nós usamos uma lupa porque o isso aqui fala a respeito do caráter. No dia 3, entregue seus sentimentos a Deus. Usamos uma bússola porque Deus é que
pode trazer o norte, o rumo certo, de onde colocar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. No dia 4, proteja o coração, usamos um escudo, porque Provérbios 4 fala que é importante blindar o nosso coração. No dia 5, não troque o certo pelo provisório, usamos uma aliança, porque Provérbios 5 fala sobre a importância da fidelidade no casamento. No dia 6, não ignore estes sinais, usamos um símbolo de alerta, porque Provérbios 6 traz vários alertas. Alerta sobre fiança, empréstimo de dinheiro, alerta sobre a pessoa preguiçosa, alerta sobre as pessoas que praticam o mal, alerta contra as pessoas que são orgulhosas, mentirosas, que têm mãos que fazem o mal, coração perverso, que tem pés que se apressam para praticar o mal, a testemunha falsa e também aquele que separa os amigos, cria contendas, causa divisão. E também sobre a pessoa que se envolve em adultério. No dia 7, nós tratamos do nem tudo que parece amor é amor. Usamos o símbolo de uma máscara, porque Provérbios 7 mostra uma mulher que agarra um jovem na rua e ela diz para esse jovem: eu paguei os meus votos, eu fiz os sacrifícios pacíficos a Deus e o meu marido não está em casa. Então nós podemos nos deitar essa noite sem que exista punição nenhuma. Ela se apresenta como alguém que tem um relacionamento com Deus, mas na verdade ela usa apenas uma máscara. E nós falamos sobre o cuidado até mesmo dentro das igrejas, porque existem pessoas que participam dos cultos, que até são filhos de cristãos, às vezes são até netos de pastores e de cristãos, mas que não têm a vida correta diante de Deus. E é necessário prestar atenção não só naquilo que a pessoa fala, mas em si, na essência, se realmente a pessoa tem aquela relação com Deus. No dia 8, nós tratamos que a melhor escolha para a vida sentimental é ter a sabedoria. A sabedoria traz a coroa. No dia 9, nós tratamos sobre o banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão. Usamos o símbolo de um prato com os seus talheres porque Provérbios 9 fala que todos os dias a sabedoria convida a todos para que se assentem no seu banquete. Mas do outro lado, a tolice também convida, e a tolice traz a mesa da ilusão. No dia 10, nós tratamos suas palavras constroem ou destroem. Usamos uma caixa de diálogo, porque Provérbios 10 fala muito sobre a importância das nossas palavras. No dia 11, busque uma pessoa valiosa. Nós usamos o símbolo de uma joia, porque Provérbios 11 fala que uma pessoa de valor é uma pessoa que é justa, que é íntegra, que é honesta e que é generosa. Então nós comentamos sobre esses valores no dia 11. No dia 12, coração ensinável, seja ensinável. Usamos o símbolo de um coração com um curativo, porque Provérbios 12 diz que quando o par apresenta uma correção, você deve aceitar a correção. A correção que vem do seu par, que às vezes vem das pessoas ao seu redor, pode ferir o coração na hora. Mas se a pessoa tem um coração ensinável, se ela aceita a correção, aquilo se cura e a pessoa fica melhor. Então, em Provérbios 12 fala sobre ter um coração ensinável. Dia 13, seu futuro começa agora. No dia 13, nós comentamos que as escolhas que se fazem hoje trazem resultados no futuro. Então, por isso, o símbolo é uma planta começando a se abrir. No dia 14, nós tratamos do seu amor está edificando ou destruindo, porque Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então o símbolo ficou uma casa. No dia 15, proteja a paz do seu lar. Colocamos uma pomba com um ramo porque a pomba representa a paz e porque Provérbios 15
fala que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura ou a resposta ríspida suscita a ira. Então, enquanto Provérbios 10 fala sobre a importância das nossas palavras, Provérbios 15 fala a respeito do tom em que nós usamos as nossas palavras, a forma como usamos as nossas palavras. A forma e o tom que usamos traz a paz ou traz a ruína dentro de casa. No dia 16, nós tratamos do planeje, mas deixe Deus conduzir. Usamos o símbolo de um rascunho e um lápis, porque devemos escrever os nossos projetos, os nossos planos a lápis e deixar que Deus assine o projeto com a caneta dele. No dia 17, quando tudo aperta, quem permanece? Nós usamos o símbolo de uma corrente, do elo das correntes, dos elos da corrente. Porque Provérbios 17, no versículo 17, fala que em todo tempo ama o amigo, mas na hora da angústia nasce o irmão. Então, Provérbios 17 fala que aqueles que realmente estão conosco são leais. Provérbios 17 fala sobre lealdade. Quem permanece na hora da angústia, quando tudo aperta? Quem permanece é quem é leal, é quem tem um elo. E o relacionamento conjugal só tem prosseguimento, só tem estabilidade, durabilidade, segurança, quando existe esse elo de ligação. No dia 18, nós tratamos de laços fortes não nascem rasos. Usamos o símbolo de um nó, porque Provérbios 18 fala muito sobre a importância dos relacionamentos e diz que os relacionamentos que são fortes são relacionamentos que têm profundidade. Relacionamentos rasos não têm nós fortes. Não existe profundidade. Então, Provérbios 18 fala muito sobre aprofundar os relacionamentos. Provérbios 18, no versículo 24, que é o último versículo, diz assim, que existem amizades que não valem de nada, mas existe amigo que é mais chegado que um irmão. Então, Provérbios 18 diz que as amizades elas têm que ter verdade, laços fortes, não rasos. Depois nós entramos em Provérbios 20, que fala assuma o controle da sua vida. Fala sobre autogoverno. Nós usamos o símbolo de um timão, de um navio. No dia 21, alinhe a sua vida à soberania de Deus. Provérbios 21 fala sobre a importância de alinhar a vida a Deus. Nós usamos o símbolo de uma faixa de pedestres. Uma faixa de pedestres, ela tem um lugar certo, com faixas alinhadas. Quem atravessa pela faixa de pedestre, atravessa com segurança. Quem alinha a sua vida aos ensinamentos de Deus, a soberania de Deus, Provérbios 21, fala que Deus tem o domínio sobre os ribeiros das águas e sobre o coração dos reis. Ele domina sobre os que têm autoridade e poder. Então, se Deus domina sobre os que têm autoridade e poder, ele tem soberania, ele tem todo o poder. Quem alinha sua vida à soberania de Deus, anda em faixa segura. Dia 22, nós tratamos do deixe Deus moldar você. Falamos sobre a importância de se deixar moldar como vaso, que Deus nos molda. No dia 23, ainda no dia 22, quem não aceita ser moldado por Deus, mas é orgulhoso, arrogante, soberbo e fala, eu sei o que eu estou fazendo, acaba sendo quebrado. Mas quem deixa Deus moldar o seu vaso, consegue sair do outro lado como um vaso para a glória de Deus e apto para ter um bom relacionamento conjugal. No dia 23, aprenda a viver em equilíbrio. Nós usamos a palavra equilíbrio e uma balança, porque Provérbios 23 fala a respeito do cuidado com a bebida, com a comida, fala bastante sobre ter equilíbrio nas decisões. No dia 24, construa certo para não ruir.
usamos o tijolo como símbolo, porque dia 24 tem muitos conselhos que falam sobre o tijolo por tijolo do dia a dia na construção do nosso ser, do nosso eu. Nós precisamos edificar o nosso caráter para que possamos estar edificados por Deus e poder edificar também dentro do relacionamento conjugal. No dia 25, nós tratamos aprenda a colocar limites. Usamos a palavra limites e usamos o símbolo de uma muralha. Porque quem se coloca limites, quem se coloca domínio próprio, consegue construir uma muralha no seu caráter. Nos momentos difíceis, está com força, tem domínio próprio, sabe, fica dentro de limites seguros para poder tomar as decisões certas. Então, ontem nós usamos essa capa. Tem limites? Colocamos de um lado uma casa completamente destruída porque a pessoa não tem domínio próprio e do lado esquerdo uma casa iluminada por Deus, toda construída, porque a pessoa vai construindo o seu caráter. Agora, hoje, dia 26, nós estamos usando esse símbolo de um casal iluminado por Deus e com uma raposa de sombra ali entre eles. Quem são essas raposas? As raposas são os tipos de pessoas que Provérbios 26 nos mostra que existem e podem aparecer no nosso caminho. Então, existem pessoas que você precisa ter discernimento. Então, a palavra-chave de hoje é discernimento para entender a pessoa e se afastar de certos tipos de pessoas, que são os tolos, os preguiçosos, os que são contenciosos, os que são bajuladores, os que usam máscaras, que vêm para querer arruinar a vida das outras pessoas. Por isso o símbolo de uma raposa. E a pergunta, tem futuro? Quando você conhece uma pessoa, está se relacionando com alguém, ela tem futuro? Ontem a questão era, tem limites? A pessoa tem domínio próprio? Hoje a questão é, a pessoa com quem eu estou conversando, conhecendo, tem futuro? Ou até uma pergunta, uma autocrítica. Será que eu tenho futuro sendo da maneira como eu estou sendo? Então, Provérbios 26 pode ser lido também como um espelho. Será que eu não preciso mudar em algumas coisas? Entrando agora na apresentação. Sejam muito bem-vindos. Em Mateus 10,16, Jesus nos convoca a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa prudência é o puro discernimento espiritual em ação. Em Provérbios 26, Salomão abre os nossos olhos para entender que nem todo mundo que se aproxima de nós vem para somar. Existem raposas silenciosas, padrões de tolice, preguiça, contenda e dissimulação, que tentam entrar secretamente na nossa vinha sentimental para devorar o nosso amanhã. Hoje, a palavra de Deus vai confrontar as suas ilusões e te ensinar a enxergar a realidade. Prepare a sua Bíblia, abra o seu coração e responda com sinceridade. Quem está caminhando ao seu lado hoje realmente garante um futuro com Deus? Vamos entrar no bloco 1. Dividimos Provérbios 26 em 3 blocos. Vamos entrar no bloco 1, que fala sobre o perigo de caminhar com o tolo e com o preguiçoso. Vamos ler os versos 1 ao 16. O resumo da mensagem central desse primeiro bloco é que a honra não fica bem para o tolo, assim como a neve no verão. Verso 1. Responder ou não ao tolo exige extrema sabedoria para não se igualar a ele ou para não inflar o seu orgulho. Versos 4 e 5. Confiar mensagens ou caminhos
nas mãos de um tolo é cortar os próprios pés. Verso 6. Pois ele repete as suas necedoras. Aqui, na verdade, as suas tolices. Assim como o cão volta ao seu próprio vômito. Verso 11. Além disso, o preguiçoso inventa perigos imaginários nas ruas para não trabalhar. Verso 13. Vira-se na cama como as portas nos seus gonzos. Verso 14. E tem preguiça até de levar a mão à boca. Verso 15. Achando-se mais sábio do que 7 homens maduros. Verso 16. Entrando no texto de Provérbios 26, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Nesses versículos, nós vamos perceber que do versículo 1 até o versículo 12, fala-se a respeito do tolo. Do versículo 13 até o versículo 16, fala-se a respeito do preguiçoso. Então, são dois tipos de pessoas que podem aparecer no nosso caminho ou que pode ser eu ou você, de repente, em algum aspecto aqui, que é necessário melhorar. Então, lendo aqui Provérbios 26, versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. O verso 1 está dizendo que a neve no verão não tem sentido nenhum. Não tem lógica, quando está no verão, nevar. E também, quando chega o tempo da cega, o tempo da colheita, não tem chuva nesse tempo. Quando chove nesse tempo, também não tem nada a ver. Assim não é conveniente ao louco a honra. Então aquele que é tolo não pode ser honrado. Quem é louco não tem como ser honrado. Assim como não cai neve no verão e assim como não cai chuva na época da colheita, quem é louco, quem é tolo, não vai receber honra. Quem quer receber a honra tem que preparar o caminho para que possa chegar no verão pronto para receber aquilo que espera. Verso 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O verso 2 está dizendo o seguinte: o pássaro, quando ele está no seu vaguear, no seu passear, ele sabe para onde ele vai. Quando a andorinha está no seu voo, ela sabe aonde ela está indo. Assim também a maldição sem causa não virá. A maldição sabe onde ela cai. Ela cai na casa da pessoa que não faz o que tem que ser feito. Sempre que uma pessoa fala, ó vida, ó azar, por que a vida fez isso comigo? Se ela parar e avaliar quais as decisões que ela tomou nos últimos 5 anos, ela vai perceber que ela chegou aonde chegou pelas decisões que ela tomou. Uma pessoa que é vitimista, que vive o tempo todo reclamando, nunca vai sair do lugar. Mas uma pessoa que assume a autorresponsabilidade. O que significa autorresponsabilidade? A pessoa coloca a responsabilidade completa sobre si. Mesmo quando ela faz tudo certo e alguém engana, alguém mente, alguém fez alguma coisa para gerar um prejuízo, a pessoa que é autorresponsável, ela pensa assim: fui eu que não vigiei, fui eu que fiz o contrato com essa pessoa, fui eu que não prestei atenção direito no que essa pessoa seria capaz de fazer. Eu confiei demais nessa pessoa. E a pessoa passa por cima, ela resolve o problema e ela melhora o seu critério de escolha, de seleção, com quem ela contrata, com quem ela conversa, com quem ela lida. Ela pega a situação negativa para aprender e crescer. Então a pessoa que é autorresponsável, ela muda o padrão, ela assume tudo que ocorre com ela. E a partir dessa tomada de autorresponsabilidade, ela corta, diminui as chances de vir sobre ela maldição. Agora o verso 3. O açoite é para o cavalo, e o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Então o verso 3 está dizendo: quem age como um animal
como um cavalo, como um jumento ou como um tolo, alguém que não pensa, acaba sofrendo o açoite, o freio e a vara. Versículo 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Estultícia significa tolice. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. 5. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, ou seja, conforme a tolice dele, para que ele não seja sábio aos seus olhos. Então o verso 4 e o verso 5 está dizendo: tem coisas que uma pessoa fala para você que você não deve nem responder. Se você responde da mesma forma, você acaba sendo igual à pessoa. Uma pessoa que xinga, uma pessoa que vem com palavras duras e gritando. Se você começa a gritar junto, você entra na mesma frequência dele. Se uma pessoa não te conhece, nunca te viu, de repente começa a atacar você, você vai entrar nessa discussão? Quem entra nessa discussão está entrando na frequência do tolo. É justamente isso que ele quer. O tolo está provocando porque ele quer que a outra pessoa entre na frequência dele. Então, o verso 4 e 5 diz: é preciso não responder ao tolo de acordo com a tolice dele, mas responder ao tolo conforme a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus olhos. Ou seja, se for para falar alguma coisa, deve-se mostrar ao tolo que a forma como ele está agindo está errada. Deve-se dizer ao tolo: por que você está agindo dessa forma? Você percebe que agir com gritaria, com desonra, com desrespeito, não leva você para lugar nenhum? Isso é necessário ainda avaliar. Há tolos que não se deve nem responder. Agora, existem tolos que, dependendo da situação, você pode responder. De repente, a pessoa está sendo mal influenciada e ela precisa ser confrontada com palavras sábias para mostrar: você está no caminho errado. Verso 6. Mas isso o versículo 4 e 5 precisa se verificar situação por situação. Verso 6. Os pés corta e o dano bebe, quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. O verso 6 está dizendo: um tolo não é confiável. Se você manda ele entregar um recado, você vai criar um prejuízo para si mesmo, para si mesma. Então escolha bem a pessoa que você põe perto de você nos negócios. Verso 7. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Da mesma forma como as pernas de um coxo não são firmes, um provérbio, uma palavra de sabedoria, na boca de um tolo, fica frouxa. Verso 8. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Então, funda é como um estilingue. Ele está dizendo: ninguém pega uma pedra de ouro ou de prata e coloca no estilingue e dispara por aí. Assim também é aquele que dá honra ao tolo. Verso 9. Como o espinho que entra na mão do ébrio, o ébrio é o bêbado. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Então, a palavra de sabedoria na boca de um tolo é como o espinho que entra na mão de um bêbado. Não tem firmeza. Verso 10. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. O verso 10 está dizendo que, como um besteiro espanta todos, quem contrata um tolo, quem contrata um transgressor, transgressor é aquela pessoa que sabe que é errado fazer uma coisa, mas ela faz intencionalmente, ela faz de propósito, porque o transgressor ele sabe: isso aqui está errado, mas eu vou fazer, porque vai ser bom para mim, eu vou ganhar algum benefício. Então, como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Versículo 11. Assalariar aqui pode significar
aquele que dá espaço para amizades com pessoas tolas e transgressoras. Às vezes você pensa, eu não contratei a pessoa, eu não tenho negócio, eu não tenho empresa, eu só contrato pessoas que são boas no seu trabalho. Mas quando você coloca uma pessoa perto de você, você escuta a pessoa, você dá acesso à pessoa, você permite que essa pessoa frequente o seu ambiente, você vai na casa dessa pessoa, você está pagando salário para ela. Você está pagando o tempo da sua vida, permitindo que o tolo e o transgressor fiquem perto de você. Versículo 11. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera sua estutícia. Da mesma forma como um cão volta para o vômito, o tolo que reitera, que repete a sua tolice, volta para fazer o que está errado, para causar prejuízo, dano a si próprio. Versículo 12. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. O verso 12 está dizendo que existe um tolo que é o maior de todos, aquele que acha que sabe tudo. Aquele homem que é sábio a seus próprios olhos, que pensa, eu já sei tudo, ele é o maior de todos os tolos. Existe mais esperança no tolo do que nele. Ele é o mais tolo de todos. Então você vê que do versículo 1 até o versículo 12, ele está falando a respeito da pessoa que é tola, da pessoa que fala demais, da pessoa que contrata, que lida com pessoas que acham que sabem tudo, com pessoas que repetem os mesmos erros. Existe uma cronicidade. O que é cronicidade? É aquilo que é crônico, aquilo que é repetitivo, é aquilo que é um círculo vicioso. A pessoa erra, erra e é sempre crônico aquele processo. Ela não muda. Nós lemos em Provérbios 12 sobre a importância de ter um coração ensinável. Quem tem um coração ensinável muda de rota, muda de caminho. Pode até ficar com o coração um pouco machucado, mas a ferida depois é curada e a pessoa melhora. Então, Provérbios 12 completa essa ideia aqui dos tolos. Agora veja, do versículo 13 ao 16, ele fala sobre o preguiçoso. 13. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O preguiçoso sempre inventa desculpas espetaculares para não fazer o que tem que ser feito. 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso é acomodado. Ele fica na zona de conforto. Da mesma forma como uma porta fica presa nos seus gonzos, ela não sai do lugar. Ela não vai para lugar nenhum. Da mesma forma o preguiçoso. O preguiçoso, ele é conformado. Ele fica no mesmo lugar. Passa ano e vai ano, ele não evolui, não cresce e o pior, não quer sair do lugar. Tem acomodação, é acomodado. É a pessoa que não quer aprender, não quer crescer, quer ficar na zona de conforto. Verso 15. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se, ou seja, ele se cansa de alevar a sua boca. Outra característica do preguiçoso, quando ele começa alguma coisa, ele não termina. Então ele coloca o prato na mesa, mas na hora de pegar a comida e colocar na boca, ele esconde a mão no seio. Ele se cansa de levar a comida na própria boca, mesmo sabendo que se ele se esforçar, que está na mão dele, que vai ser bom para ele, ele não faz o que tem que ser feito. Então, ele começa alguma coisa e não termina. E se você der alguma coisa, servir o prato, colocar na mesa e disser, é só pôr na boca, ele ainda não vai fazer o que tem que ser feito. No verso 16, mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O preguiçoso, ele, quando
mostram um processo de trabalho, ele fala assim: ah, isso daí é muito trabalhoso, tem um atalho, tem um jeito mais fácil de fazer isso. Ele sempre busca fazer menos. E nessa busca por fazer menos, ele não consegue o resultado, mas ele acha que ele é mais inteligente, que ele é mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Em outras palavras, o preguiçoso, ele é o mais tolo, porque nós lemos aqui no versículo 12: Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Principais ensinamentos espirituais. Número 1, a cronicidade da tolice. Verso 11. O tolo em Provérbios não é alguém com limitação intelectual, mas alguém que despreza os mandamentos de Deus de forma consciente. A imagem bíblica do cão que volta ao vômito mostra que sem um real arrependimento e novo nascimento, a tendência do tolo é sempre reincidir no mesmo erro estrutural. Então, quando o texto faz a comparação do cão que volta ao vômito, ele está dizendo é natural para o cão retomar o vômito. O tolo naturalmente erra e erra e erra. Agora 2, a arrogância da acomodação. Verso 16, a pior faceta da preguiça não é a falta de energia, mas a soberba. O preguiçoso espiritual cria justificativas intelectuais para sua inércia e se acha mais sábio do que aqueles que estão construindo algo real. Ele se recusa a ser ensinado. Aplicações para o mundo atual. A nossa cultura confunde romantismo com cegueira voluntária. As pessoas iniciam relacionamentos com indivíduos que demonstram repetidamente falta de temor a Deus, desrespeito e imaturidade, acreditando piamente na mentira de que, abre aspas, com o tempo o amor vai mudá-lo. Tolera-se a preguiça crônica, a preguiça emocional, a preguiça financeira, a preguiça espiritual, sob a desculpa de compreender o momento do outro. O mundo moderno aplaude casamentos erguidos sobre o potencial abstrato de alguém, ignorando o padrão real de comportamento que a pessoa apresenta no presente. Então veja, muitas pessoas já viram que a pessoa não está disposta a crescer. Já viram que a pessoa já traiu o seu marido, já traiu a sua esposa, já teve vários relacionamentos, vários casamentos, ela nunca mudou, mas a pessoa entra dizendo assim: eu vou mudar essa pessoa, ao invés de levar em consideração o padrão real, o que a pessoa é. Então, se a pessoa é de um jeito hoje, a tendência de mudar essa pessoa é radicalmente difícil. Radicalmente difícil. Você já deve ter ouvido de pessoas que se casaram com alguém dizendo: eu vou mudar ela, eu vou mudar ele. E na grande maioria das vezes a pessoa não muda. A pessoa só muda se ela mesma quiser mudar. Mas ninguém muda ninguém. Só a própria pessoa pode resolver mudar. Agora, aplicações para a vida sentimental. Para os solteiros, cuidado com o padrão do vômito. Verso 11. Se o seu pretendente vive pedindo desculpas pelos mesmos erros graves, mentiras, explosões de ira e inconstância espiritual, mas sempre volta a fazê-los, tire a venda dos olhos. Quem tem o hábito de voltar ao erro não está pronto para te dar um futuro seguro. Para os noivos, decifrem a preguiça no canteiro de obras. Versos 13 ao 15. O noivado exige movimentação. Se o seu parceiro se encosta, dá desculpas para não planejar a vida prática, não busca estabilidade, tem preguiça de se mover espiritualmente por vocês, o casamento será um fardo pesado nas suas costas. Não case com uma promessa que tem preguiça de virar realidade. Para os casados,
Rejeitem a sabedoria de si mesmos. O verso 16. Não caiam na armadilha do orgulho de achar que a dinâmica de vocês não precisa de ajustes. Quando o cônjuge ou os conselheiros pastorais apontarem áreas de acomodação ou frieza no casamento, ouça. Quem se tranca na própria razão decreta a estagnação do lar. Agora entrando no bloco 2, fala sobre a sabedoria das palavras, a moderação e o limite na intimidade. Nós vamos ler os versos 11 ao 20. O resumo aqui da mensagem central desse bloco é que aquele que se intromete em contenda alheia é como quem pega um cão pelas orelhas. Verso 17. O homem que engana o próximo e diz que estava apenas brincando é tão perigoso quanto um louco que lança brasas e flechas mortais. Versos 18 e 19. Sem lenha o fogo se apaga, e sem o mexeriqueiro a contenda cessa. Verso 20. E as palavras do difamador entram até o íntimo do ventre, agindo como feridas profundas na alma. Verso 22. Então esses próximos versos aqui falam sobre o contencioso. É necessário ter sabedoria nas palavras, é necessário ter moderação e é necessário colocar limite na intimidade com as pessoas. Vamos ler os versos 11 ao 20. Retomando o vídeo aqui, eu alterei esse bloco 2 porque o resumo da mensagem central que nós acabamos de ler está certo. Mas se você voltar aqui os 10 segundos, você vai ver que o bloco 2, no topo aqui do título, estava escrito outro título. Estava escrito sobre a sabedoria nas palavras. E esse título que estava aqui no topo do bloco 2 era de Provérbios 25. Então, na hora que nós estávamos lendo o resumo da mensagem central, eu percebi que o título do bloco 2 não estava certo. Então eu pausei o vídeo, corrigi o título aqui em cima. O bloco 2, o título correto é O Limite com Intrometidos, Contenciosos e Mexeriqueiros, que vai dos versos 17 ao 22. O bloco 2 de Provérbios 25 vai do versículo 11 ao versículo 20. Então, na hora que nós estávamos lendo aqui, eu me dei conta que não estava certo. Porque Provérbios 26 fala sobre o tolo, do versículo 1 ao 12, do preguiçoso, do 13 ao 16. Depois aqui do 17 ao 22, vai falar sobre essas pessoas aqui que você está vendo no topo da tela. Os intrometidos, os contenciosos e os mexeriqueiros. São aquelas pessoas que ficam cuidando da vida dos outros, que ficam fofocando, que ficam gerando intrigas. Então, esses tipos de pessoas também são pessoas que se deve vigiar. Vamos ler agora, mais uma vez, o resumo da mensagem central. Então, aquele que se intromete em contenda alheia é como quem pega um cão pelas orelhas. Verso 17. O homem que engana o próximo e diz que estava apenas brincando é tão perigoso quanto um louco que lança brasas e flechas mortais. Verso 18 e 19. Sem lenha o fogo se apaga, e sem o mexeriqueiro a contenda cessa. Verso 20. As palavras do difamador entram até o íntimo do ventre, agindo como feridas profundas na alma. Verso 22. Entrando aqui em Provérbios 26, no versículo 17 ao 22, o 17 fala: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Você já sabe o que vai acontecer. Tomou um cão pelas orelhas, ele vai te dar uma mordida. Então, quem se mete em questão alheia acaba se machucando. 18. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu fiz isso por brincadeira. Aquelas pessoas que fazem
pegadinhas, que fazem brincadeirinhas com pessoas. Tem pessoas que às vezes podem ter um infarto, dependendo do tipo de brincadeirinha que se faz com a pessoa. Então, o verso 18: como louco que lança de si faíscas e flechas e mortandades. O texto fala claramente: uma pessoa que faz pegadinhas com outras, dizendo que é brincadeirinha, ela pode lançar faísca, ela pode lançar uma flecha, ela pode matar alguém, dependendo da brincadeirinha que a pessoa faz com a pessoa. Verso 20: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Então, se você tira o maldizente, a pessoa contenciosa, acabou a contenda. 21. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. O contencioso acende uma briga, acende uma rixa, abre uma discussão bem fácil. E o 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Então, as palavras da pessoa que usa a língua para o mal, as fofocas, os mexericos, elas vão até o íntimo do ventre. Isso significa, elas destroem profundamente as pessoas que estão sendo vítimas do maldizente. Elas são como deliciosos bocados. As pessoas dizem: ah, deixa eu saber mais sobre o outro. Mas isso desce até o íntimo do ventre. Isso destrói, derruba a imagem, o bom nome das pessoas que estão sendo vítimas desse maldizente. Ninguém gosta de ser vítima de difamação, de calúnia, de mentira. Mas, muitas vezes, nós assumimos, nos deliciamos com as fofocas. Muitas vezes nós entramos numa roda e ficamos ali escutando e até dando risada de situações ruins que acontecem com outras pessoas. E às vezes nós dizemos: não tem nada a ver, é só brincadeirinha. A gente estava só comentando aqui do fulano e do Beltrano e do Cicrano. Mas isso traz o mal. Destrói as pessoas que estão sendo mal faladas, que estão sendo vítimas daquilo. Se a pessoa tem esse hábito de ficar reparando e inventando histórias de outras pessoas, ter essa prática no dia a dia toma muito tempo, consome muito tempo útil de produtividade. E não convém ao cristão desejar o mal, se divertir em desonrar as outras pessoas, nem pelas costas, e muito menos pensar a respeito disso, pensar mal a respeito do próximo, a respeito de alguém. Principais ensinamentos espirituais: a combustão das palavras. O verso 20. Salomão revela a física espiritual da discórdia. Ela precisa de combustível. O contencioso e o fofoqueiro são os mantenedores do fogo da destruição. Quando o oxigênio da fofoca é retirado, a crise morre por falta de alimento. E o perigo da falsa brincadeira, que nós lemos nos versos 18 e 19. A irresponsabilidade emocional fantasiada de, entre aspas, humor ou, entre aspas, brincadeira, é tratada na Bíblia como loucura destrutiva. Enganar, ferir ou testar os sentimentos do próximo e depois relativizar o erro destrói a base da confiança. Aplicação para o mundo atual. Vivemos imersos na cultura do falatório e das redes sociais, onde a vida dos casais virou espetáculo para terceiros. Grupos de mensagens, palpites excessivos de amigos solteiros na dinâmica dos casados e indiretas postadas na internet funcionam como a lenha, entre aspas, que incendeia os relacionamentos.
as pessoas perderam a sobriedade de resolver seus problemas de forma privada e estritamente espiritual, permitindo que fofocas externas ditem o tom da saúde emocional do lar. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Largue as orelhas do cão, verso 17. Não entre em relacionamentos para tentar salvar quem escolheu viver no caos ou resolver problemas de relacionamentos passados de terceiros. Se você entra de gaiato em uma guerra que não é sua, vai sair mordido e machucado. Então aqui tem muito solteiro, muita solteira, pensando assim: ah, coitadinho dele, coitadinha dela, que ele estava lá namorando com aquela pessoa foi ruim para ele, aquela pessoa, aquela menina foi ruim para ele, aquele sujeito foi um sujeito ruim para ela, e aí a pessoa quer entrar no meio de uma história que ainda não foi bem resolvida. Está pegando um cão pelas orelhas. Agora para os noivos. Cortem o combustível dos palpites, verso 20. Definam desde já que os detalhes, as crises e o futuro do lar pertencem a vocês e a Deus. Amigos que gostam de lançar dúvidas, fazer piadas ácidas sobre casamento ou trazer fofocas do passado precisam ter o acesso cortado. Protejam o ambiente da união. Para os casados, cuidado com as feridas no ventre, verso 22. Palavras ríspidas, críticas destrutivas ou falar mal do cônjuge para terceiros deixam marcas profundas que demoram anos para cicatrizar. Nunca use o histórico de fraquezas do seu parceiro como arma em uma discussão. Blindem a dignidade mútua. Entrando no bloco 3, desmascarando a dissimulação e a falsidade, versos 23 ao 28. Então aqui um resumo dessa mensagem central. Lábios inflamados com coração maligno são como cacos de barro cobertos de escória de prata, verso 23. Então aqui, esse último bloco fala a respeito das pessoas que são dissimuladas, aquelas pessoas que dão os tapinhas nas costas, que são os bajuladores, aquelas pessoas que são falsas, que sorriem pela frente, mas mentem por trás. Então aqui o resumo da mensagem central desse último bloco é: lábios inflamados com coração maligno são como cacos de barro cobertos de escórias de prata. O dissimulado, ele fala manso e encobre o ódio, mas ele traz 7 abominações no seu coração. Versículos 24 e 25. Embora a sua malícia se esconda na privacidade, a sua maldade será publicamente exposta perante a congregação. Verso 26. Aquele que abre uma cova para o próximo, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a moveu. Verso 27. A língua mentirosa odeia os que ela fere, e a boca lisonjeira opera a ruína. Verso 28. Entrando aqui no texto bíblico, verso 23. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Imagine um caco que já tem potencial de violência, o caco, agora coberto com o resto, aquilo que não presta da prata. Imagine um caco coberto com escórias de prata. Qual o potencial, o poder de corte de um caco coberto com escórias de prata? Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Assim é quando uma pessoa tem o coração mau e tem os lábios ardentes para despejar veneno, para despejar palavras de ataque, de ofensa, ou palavras doces que na realidade carregam por trás a falsidade, o ódio, o engano, a mentira. Então, o bloco aqui, o último bloco, começa com isso, dizendo que um bajulador,
um hipócrita, uma pessoa que dá o tapinha nas suas costas e que se diz amigo, se diz amiga, na verdade é como a Bíblia aqui faz uma comparação. É como um caco coberto de escórias de prata. Tem um poder enorme de destruição do próximo. Aí vem o verso 24. Aquele que aborrece, ele dissimula com seus lábios, mas no seu interior ele encobre o engano. É a pessoa que olha e pensa, esse daí não merecia estar ali, mas na frente, parabéns, você merece estar aí. Verso 25. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. O 7 significa completo. Então aqui os 7 abominações significa, com certeza, ele carrega a abominação no coração. Ele com certeza está carregado de maldade. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele. Se você conhece alguém que já passou você para trás em algum negócio lá atrás, você não pode confiar na pessoa quando ela vem e ela faz uma voz doce e mansa dizendo: eu mudei, porque você sabe que aquela pessoa já enganou você, já enganou outras pessoas. Se ela enganou outras pessoas, já é razão, já é motivo para você ficar atento, para você ficar atenta. Não confie na pessoa pela voz mansa, porque 7 abominações há no seu coração. Ela com certeza tem a maldade no coração. 26. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O verso 26 está dizendo, ainda que a pessoa esconda o ódio dela, em algum momento ela vai mostrar completamente a intenção maligna que ela carrega. A pessoa que tem o mal, ela não consegue carregar aquilo para sempre. Tem um momento que ela escorrega. Tem um momento em que isso vem a público. Tem um momento em que todos conhecem a malícia na congregação. Ou seja, todos sabem o que a pessoa carrega no coração. 27. O que faz uma cova, nela cairá. O que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Então o verso 17 está dizendo, quem prepara a cilada para o próximo, prepara uma cova para o próximo, cai nela. Quem revolve a pedra para que essa pedra passe por cima de alguém, essa sobre ele rolará. E o 28, a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Então o verso 28 fala, a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, a quem ela tem elogiado. E a boca lisonjeira, a boca que elogia demais o próximo, opera a ruína. É preciso ter cautela quanto às pessoas que ficam elogiando demais, para perceber se não existe uma língua falsa, um ódio, uma raiva, uma inveja, um sentimento maligno, algo terrível no coração da pessoa escondido. Principais ensinamentos espirituais, a estética da hipocrisia, verso 23. Um vaso de barro ordinário pode parecer valioso se for pintado com uma fina camada de escória de prata. Lábios lindos, românticos e cheios de promessas inflamadas podem camuflar um coração completamente egoísta e maligno. A aparência não sustenta a essência. A lei do retorno espiritual, verso 27. A malícia e a manipulação são bumerangues espirituais. O arquiteto da armadilha sempre acaba sendo a vítima do seu próprio laço. A justiça de Deus garante que o tempo se encarrega de expor o que foi tramado no oculto. Aplicação para o mundo atual. O mercado da sedução moderna é especialista em produzir, entre aspas, cacos de barro cobertos de prata. Redes sociais e aplicativos de namoro criaram fachadas perfeitas. Pessoas que usam o vocabulário evangélico postam versículos e falam manso, mas cujas intenções secretas são puramente carnais e manipuladoras. A lisonja e o elogio vazio são usados
para desarmar as defesas emocionais de quem está carente, gerando casamentos que começam como um conto de fadas e terminam em uma dolorosa ruína espiritual. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Não se encapriche com a prata falsa. Versos 23 ao 25. Não se impressione apenas com palavras doces, status ou espiritualidade de fachada. Avalie como essa pessoa trata os pais, como reage contrariada e qual é o seu real compromisso com o altar no dia a dia. Se o coração for de barro, a casca de prata vai descascar rápido. Para os noivos, transparência radical antes da aliança. Verso 26. O noivado não comporta dissimulações. Passado financeiro, traumas emocionais, lutas secretas contra o pecado e expectativas reais precisam ser colocados na mesa. O que for encoberto hoje para garantir o casamento vai explodir amanhã e ameaçar a aliança. Para os casados, destruam a boca lisonjeira, substituam a manipulação e os joguinhos emocionais pela verdade em amor. Se há algo errado, não finja que está tudo bem enquanto cultiva a mágoa em segredo. O amor verdadeiro não usa máscaras, ele se expõe para ser curado e fortalecido na luz de Deus. Conclusão: 3 pilares de sabedoria de Provérbios 26. Número 1. O discernimento precede a devoção. Não entregue o seu futuro sentimental baseado em palavras bonitas. O discernimento dado pelo Espírito Santo serve para enxergar o caráter por trás da casca de prata. 2. O amor não sobrevive à negligência humilde. Quem é preguiçoso para orar, para mudar e para pedir perdão, paralisa a história do casal e destrói o amanhã por pura omissão. Número 3. A verdade é a única muralha inabalável. Casamentos e namoros baseados em aparências, fofocas externas ou dissimulações caem sozinhos nas covas que eles mesmos cavaram. A mensagem principal, a mensagem mais urgente de Provérbios 26 para a sua vida sentimental hoje é: pare de tentar colher um futuro de Deus se você insiste em ignorar os sinais do presente. Não adianta pedir um milagre para o seu relacionamento se você insiste em caminhar com a tolice, em tolerar a preguiça espiritual ou em ignorar as raposas que estão destruindo as suas defesas. Deus te deu discernimento, não para você julgar com arrogância, mas para você proteger a santidade do seu lar. Arranque as máscaras, afaste-se dos contenciosos, cure as feridas das palavras e assuma a responsabilidade de construir um amanhã limpo, real e abençoado na presença do Senhor. Agora é o momento do apelo e convite evangelístico. Jesus Cristo é a nossa sabedoria viva e o nosso perfeito filtro de pureza. Nós tantas vezes agimos com tolice na nossa vida sentimental, retornando aos mesmos erros e padrões destrutivos do passado, alimentando desculpas preguiçosas ou permitindo que palavras venenosas incendeiem o amor. Na cruz do Calvário, ele absorveu a nossa ignorância e silenciou toda a malícia para nos dar um coração limpo, livre de mentiras e ilusões. Hoje, ele quer restaurar o seu discernimento, arrancar as máscaras do engano e restabelecer a verdade e a sobriedade dentro do seu lar. Se você quer hoje entregar o controle das suas decisões e das suas palavras a Ele, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa os seus pecados, reconhece que tem pecados e reconhece que precisa de Jesus para receber o
o perdão dos pecados. Quando você aceita Jesus, quando você reconhece que precisa dele como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser um filho de Deus, uma filha de Deus, e você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus morando em você, trazendo um encaminhamento e direcionamento para a vontade dele, e o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro de registro de nascimento daqueles que aceitam a Jesus. Quando você recebe Jesus, você nasce para o reino dos céus. Da mesma forma que uma criança, quando nasce, tem o registro de nascimento no cartório, quando você aceita Jesus, você nasce para o reino de Deus. Então, faça essa oração de confissão comigo se você ainda não aceitou a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. E agora, uma oração de discernimento e de cura do lar, baseada em Provérbios 26. Vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter agido de forma insensata em meus caminhos e de ter retornado a comportamentos e dinâmicas que machucam a minha alma e o meu relacionamento. Peço perdão por todas as vezes em que usei desculpas para não mudar ou em que permiti que palavras de discórdia e fofoca entrassem em minha casa. Derrama sobre mim o teu espírito de discernimento. Ensina-me a filtrar o que ouço, a guardar a minha boca do engano e a identificar quem realmente edifica a minha caminhada. Que o meu lar seja blindado contra o veneno das palavras e firmado na verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Encerramos aqui o estudo de Provérbios 26 sob a perspectiva da vida sentimental. E se você perdeu algum dos capítulos anteriores, eu vou deixar aqui no canto superior direito um card que tem a playlist de todos os capítulos de Provérbios que estão sendo meditados ao longo desse mês. No canto superior esquerdo, eu vou deixar o card para Provérbios e Trabalho. Para você que está buscando negócio, carreira profissional e quer ler Provérbios nesse viés, vai ficar no canto superior esquerdo. E no direito, o da vida sentimental. Deus abençoe a sua vida grandemente. Diga glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para nos salvar. Diga glória ao Filho, porque Ele aceitou o desafio e morreu em nosso lugar. E diga glória ao Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda e nos acompanha nessa vida até o céu. Amém e amém.